Salmo de número 42, dos versos 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Eu sinto dor no coração. Eu lembro de quando eu ia junto com a multidão em festa à casa de Deus. Eu guiava o povo e todo mundo iando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Em outras versões está escrito: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu porei a minha esperança em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Sabe, queridos, essa tarde, quando o pastor me passou a incumbência de trazer a palavra dessa noite, orando ao Senhor, eu comecei a ler a palavra de Deus e buscando no Senhor aquilo que Ele gostaria que eu dissesse. Eu disse: Espírito Santo de Deus, põe as tuas palavras nos meus lábios. E aí eu comecei a ler esse salmo, e aí o verso 4 diz assim: quando eu lembro do passado, quando eu sinto saudade do passado, eu lembro de quando eu ia junto com a multidão à casa de Deus. Nós chegávamos aqui e os irmãos iam chegando, e a gente ia tomando todo esse auditório. E tinha dias que ficava tão cheio que ficava gente para fora. E em dia de festa ficava um monte de gente na cozinha. Em dia de culto especial ficava um monte de gente ali na porta para entrar na hora de dançar ou na hora de cantar. E nós celebrávamos juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Mas já faz um certo tempo que nós estamos no momento de afastar-se e de abraçar, como nós já lemos lá em Eclesiastes 3. E, querendo ou não, conforme vai se prolongando o período de distanciamento social, nós temos a tendência de ficar mais melancólicos, mais tristes, mais desanimados. Desânimo é aquele abatimento, aquela prostração, aquela falta de vontade de fazer. E a gente vai se sentindo um pouco mais triste e vai percebendo no olhar das pessoas, quando a gente consegue encontrar alguém, ou quando a gente vê pela internet, aquele olhar mais caidinho, assim, já não tão alegre. Porque nós precisamos dos outros. Nós somos corpo, nós somos conectados, nós precisamos estar juntos. Precisamos do cheiro, do abraço. Esse desânimo e essa tristeza de estarmos separados, mesmo sabendo que isso é momentâneo, vai dando um desânimo. E eu creio que Corá, quando escreveu esse salmo, era isso que ele sentia, um pouco de desânimo. E aí uma certa melancolia, uma tristeza lá no fundinho da alma. Mas ele diz assim: eu porei a minha esperança em Deus, eu ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e meu Deus. O desânimo, ele tira a nossa esperança. E o diabo, ele sabe disso. Ele anda ao derredor, buscando matar, roubar e destruir, buscando quem possa tragar. Lá em 1 Pedro 5 diz para nós. Porque muitos foram os homens, pela palavra de Deus, que passaram por momentos de desânimo, de avaliar: poxa, será que é isso mesmo? Será que valeu todo o esforço que eu fiz até agora? Você lembra da Moisés levando o povo pelo deserto, o povo reclamando, reclamando, reclamando? É claro que ele ficou desanimado em alguns momentos. Também teve seus momentos de desânimo, não de falta de fé. Porque a palavra diz que ele creu contra a esperança, ele creu sem haver uma possibilidade real, uma luzinha no fim do túnel. Não tinha. E mesmo assim ele creu. Ai, ai.
Sabe, querido, apesar desse tom melancólico, o que eu vim falar com você essa noite é justamente o contrário disso. Quando o desânimo ou a condenação ou qualquer tipo de sentimento ruim que você tem tentar atingir você, a tentar fazer você pensar sobre coisas ruins, a gente não quer que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode enxotar ele e não deixar fazer ninho. Nós precisamos pensar sobre o que estamos pensando. Que tipo de pensamento tem passado pela sua cabeça? Então eu quero convidar você a ir lá comigo, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler esse capítulo inteirinho. E eu quero dizer para você, eu quero encorajar você a fazer isso também. A não pegar apenas pequenas porções da palavra de Deus numa caixinha de preciosas promessas, ou fazer um devocional e ler só um versículozinho e já fazer uma aplicação. Quero convidar você, estimular você a ler grandes porções da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, só que ela tem contexto. Ela tem um conteúdo para que você possa entender aquilo que está sendo dito. Você precisa saber sobre o que estava sendo escrito de uma forma geral. E esse texto fala sobre tesouros espirituais em potes de barro. Nós somos fracos, nós somos pequenos, limitados, pecadores. Se a gente olhar para nós mesmos, para a nossa capacidade, dependendo do que a gente conquistou na vida ou não, a gente vai ficar muito triste, muito desgostoso. Mas nós temos tesouros espirituais que Deus deposita dentro de cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Que tarefa é essa que não deixa a gente ficar desanimado? Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não nos deixa ver a luz que brilha sobre eles, e da luz que vem a boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo, o Senhor, como o Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que faz brilhar a luz no nosso coração. E isso é para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, aos que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte, de modo que a morte que está agindo em nós é a vida que está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: porque cremos.
Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Pois tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações e agradecimentos para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, ainda que, mesmo que o vosso corpo vá se desgastando, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma grande aumento, porque nós não estamos prestando atenção nas coisas que se veem, mas das que não se veem, pois o que pode ser visto durará para... Aleluia! A palavra de Deus, ela nos anima. Nós precisamos mudar a nossa maneira de escolher acreditar. Quanto mais escuro estiver o ambiente ao redor, mais a luz de Jesus brilha em mim e em você. A luz de Jesus está brilhando aí na sua casa, agora em você. Então, essa tristeza, essa negatividade, essa sensação ruim, tudo isso, querido, precisa dar lugar à fé. Nós precisamos fazer algumas substituições. Nós precisamos pensar sobre o que estamos pensando e nós precisamos avaliar os nossos pensamentos e substituir um pensamento negativo que vai gerar uma palavra negativa por um pensamento positivo. Os pensamentos negativos, eles são tóxicos, eles vêm em carreirinha. Experimenta só, pensa em alguma coisa ruim. A coisa ruim vai dar a mãozinha para outra coisa ruim e vai trazer junto. E aí, a outra coisinha ruim vai dar a mão para outra coisinha ruim e vai trazer junto. E aí, quando você está preocupado, ocupado antecipadamente, vem a acontecer. Mas na sua cabeça, você imaginou aquilo como uma possibilidade, já projetou lá para frente e já está sofrendo no seu corpo hoje as sensações, os calafrios, as palpitações e as dores, como se aquilo tivesse acabado de acontecer. A nossa mente é algo incrível. O que você colocar para dentro da sua mente, ela vai projetar para fora. Esses dias no WhatsApp a gente recebeu um texto que eu achei muito interessante, falando que você só vai derramar aquilo que estiver dentro de você. Se você tem uma xícara de café na mão e alguém esbarra em você, o que é que cai da sua xícara e molha a roupa do outro? Se você estava tomando café, é café que você vai derramar sobre o outro. Se você tem amargura, um cálice de amargura na mão, quando alguém esbarrar em você, você vai derramar sobre a pessoa, vai ser amargura, vai ser desesperança. Desespero. Desespero combina mais com o inferno do que com o céu, querido. Mas se dentro da sua xícara tiver um chazinho de amor, como uma camomilazinha que a vovó faz para você, ou que a sua mãe faz para você quando você está dodói, e a vovó diz assim, toma um chazinho, filhinho. Às vezes um chá de boldo pode ser a maior demonstração de amor que alguém pode fazer por você, dependendo do que você esteja sentindo. Mas o que eu estou querendo dizer, querido, se você substituir um pensamento ruim por um pensamento vindo do céu, como é que eu faço isso, Marcele? Lendo a palavra. 2 Coríntios 4 está repleto de esperança. Está dizendo que essa pequena e passageira aflição que sofremos não pode se comparar com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Um pouquinho antes está dizendo, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número ainda mais de pessoas. A gente pode trazer isso para hoje. Por que Deus está permitindo essa pandemia, esse tempo ruim, esse tempo de isolamento, esse tempo de doença, esse tempo de morte? O que Deus fez com a igreja dele? Exatamente isso. Para o bem da igreja dele, aos olhos dele, talvez não, o meu e o seu. Mas a graça de Deus está alcançando um número ainda maior de pessoas que estão tendo acesso, assim como você aí na sua casa, via internet.
A nossa igreja, ela tem um tamanho limitado, uma quantidade limitada de cadeiras, mas aí na internet onde você está, essa nossa igreja tem um alcance muito maior. Nós já estamos chegando aos 2.000 amigos no Facebook. Você pensa o alcance disso? Para o nosso tamanho? É Deus fazendo assim, continuem trabalhando, continuem servindo, continuem agindo, continuem ofertando, continuem contribuindo, continuem falando da minha palavra, continuem levando esperança, Igreja Batista Esperança. Esse é o teu sobrenome. Você faz parte de uma igreja que tem um sobrenome Esperança. Você não tem o direito de ficar desanimado. Você pode até começar a sentir uma nostalgiazinha, mas o que você faz? Que você conhece a palavra? Quero trazer à memória aquilo que me dá. Completa aí que eu estou te ouvindo. Aquilo que me dá esperança. É isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Nós precisamos colocar bons pensamentos na nossa cabeça. Então, a gente pode pensar assim, não estou entendendo, não estou gostando, mas eu creio num Deus que está trabalhando ao meu favor. Eu não consigo ver, mas eu posso crer e eu escolho crer. No texto que nós lemos, no verso 18, diz, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, naquelas que estão na frente da nossa cara, acontecendo na nossa frente. Não presta atenção nisso. Presta atenção no que não se vê, naquilo que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. O que é que você está esperando do futuro próximo? Você está esperando alegria e paz? Ou você já caiu na onda do povo aí que fica dizendo que o Brasil vai acabar, todo mundo vai morrer, e que o governo vai cair, e que isso, e que aquilo. Querido, eu quero convidar você a prestar atenção naquilo que o teu pastor tem pregado todos esses domingos. Não dê ouvidos aos pregadores do caos, aqueles que levam tristeza, aqueles que levam um futuro negro para a tua vida. Porque nós que somos filhos da esperança, nós temos um futuro certo, cheio de esperança e paz. Pode estar o caos que tiver lá fora, lá no teu emprego, na hora que você chega, você é luz, você resplandece a luz de Jesus naquele lugar. E mesmo que lá esteja o caos, e vão querer lucidez no meio de tudo que está acontecendo, que vem de Deus para mim. Eu, por mim mesmo, não tenho a capacidade de melhorar nada. Mas quando eu levanto os olhos e eu olho para fora do agora, eu olho esperando algo de bom da parte do Senhor. Eu consigo desconectar a minha mente das preocupações, dos medos, dos temores e do abatido da minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, eu ainda louvarei. Quando você ficar desanimado, faz essa pergunta, ou se eu não pude comprar aquele bolo de chocolate que eu queria, mesmo assim eu tinha um alimento da minha casa, nós passamos pela pandemia, nós vencemos a pandemia, nós vamos louvar ao Senhor também juntos, mais uma vez, aqui, nesse templo, nesse lugar. Começa a jogar para dentro de você aquilo que você quer transbordar sobre a vida das pessoas. Ouça o conselho do seu pastor, cale as vozes dos profetas do caos e ouça a voz da esperança. Mas mais do que isso, seja você a voz da esperança. Mesmo que seja necessário que você clame no deserto. Mesmo que as pessoas não consigam compreender, acredite na bondade do Senhor. Espere confiantemente no melhor. As nossas emoções são volúveis. Elas mudam com facilidade. Agora você está feliz, basta uma palavra, um olhar meio torto, raiva, uma palavra. Então não confie na sua conta bancária. Não é aí que seu coração deve estar. O seu coração deve estar naquele que é o gerador da sua vida. Aquele que te dá a vida, aquele que te sustenta, aquele que te permite respirar todas as manhãs. Confie em Deus, Ele é o dono da prata e do ouro.
Coloque a sua confiança em Deus, querido. Fale com fé, fale positivamente. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que tenha tido um reencontro real com Jesus, um encontro de verdade com Jesus, não consigo acreditar que dessa fonte, que teve acesso à água viva, consiga jorrar águas amargas. Quando você perceber que existem palavras, sentimentos amargos jorrando do seu coração, se recolha. Vai para perto do Pai, se abastece de coisas ainda nas suas frases. Eu ainda não tenho tal coisa. Eu ainda não posso ir a tal lugar. Eu ainda não tenho um marido. Eu ainda não tenho um filho. Não deixe para ser feliz quando tiver. Quando conquistar. Seja feliz hoje, enquanto você caminha até que você conquiste. Porque Deus tem todas essas coisas guardadas para você. Se Ele plantou uma semente de um desejo por alguma coisa no seu coração, Deus já tem para te dar. Mas existe um processo pelo qual você precisa passar até que Ele possa te dar. E aquilo, em vez de te fazer mal, te faça bem. Existem coisas que são bênção. Por exemplo, uma faca. Uma faca é uma bênção. Uma faca te ajuda a picar várias coisas, a cozinhar, a comer pedaços menores, para não ficar de boca cheia. Mas uma faca você só dá na mão de um filho quando você vai ensiná-lo a comer de 2 anos. A não ser que seja aquelas de plástico, de pontinha, sem quase serrilha nenhuma. Você espera o seu filho amadurecer, para só então, aos poucos, gradativamente, ir liberando o acesso à faca, um acesso supervisionado, até que ele chega ao ponto de saber manusear a faca e você poder usar a faca em qualquer lugar, na sua presença ou na sua ausência. Deus é assim. Tem coisas que Ele quer te dar, tem coisas para que quando você tenha acesso, você não se machuque, você não cause ferimento, você não cause dor, nem você, nem nas outras pessoas. Para que você não se torne um perigo, Deus diz. Ah, mas você não pode, ah, você não tem, ah, você vem de uma família que tem um histórico disso, daquilo, não interessa. Jesus entrou na minha vida e no sangue de Jesus entrou na minha vida, me purificou de todo pecado e o que aconteceu no passado, fica no passado e a minha história é uma história nova, limpa, que eu vou escrever. Começa a colocar um ainda nas suas... Mas em breve terei, em breve serei, em breve estarei. Frases que... Porque ele tem 3 aindas. Você conhece Abacuque, capítulo 3, o final do capítulo, os últimos versículos diz: ainda que as figueiras não produzam frutos, que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem rei, eu darei graças ao Senhor, mesmo assim. Salmo 73, versículo 26, também tem um ainda. Diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, ainda que eu envelheça, ainda que eu fique abatido, ainda que eu fique desanimado, ainda que a minha mente e o meu corpo fiquem fracos, paralisados, Deus é a minha... Ainda que eu envelheça, ainda que eu não tenha, ainda que eu não consiga, ainda que ainda não tenha, Deus é minha força. Eu me alegrarei no Senhor. E para encerrar, queridos, no próprio texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 4, estamos desanimados. Ainda que o nosso espírito, nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Deus deseja transformar a sua mente. Deus 12:2 diz que nós precisamos passar constantemente pela renovação da nossa mente. É necessário que haja uma metanoia, uma mudança positiva, visível, perceptível, notável. E as pessoas vão poder perceber e notar quando verem que você não está se deixando abalar. Saudade. Diz que crê.
Ainda que a terra se abale, ainda que os montes mudem de lugar, eu confiarei no Senhor. Então, querido, escolha acreditar. Escolha deixar que a luz de Jesus brilhe em você e através de você. Confia no Senhor, espera nele, pois você ainda o louvará. Vamos orar, queridos. Deus de amor, obrigada. O que comeremos, o que vestiremos, aonde viveremos, são questões humanas que fazem parte do nosso dia a dia, que nos preocupam. Mas nessa noite nós lembramos, a tua palavra nos lembrou, de que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo. O que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Nós cremos pela fé. Pela fé, nós temos uma esperança viva. Nós sabemos que a fé é acreditar nas coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos visualizar coisas, bênçãos do Senhor para o nosso futuro. Assim como nós imaginamos. Mas o Senhor é especialista em fazer muito melhor e muito maior do que a gente, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Amanhã de manhã a sua misericórdia vai se renovar sobre nós, vai ser mais uma segunda-feira de trabalho para uns e mais uma segunda-feira de ficar em casa para muitos. Mas que o nosso coração esteja com essa esperança renovada, que a tua vida, que a tua luz brilhe em nós, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Que a luz de Jesus resplandeça sobre você e sobre a sua casa.